Oi pessoal, tudo bom? Tô aqui finalmente gravando a minha primeira videoaula. Muito obrigada pela paciência, para todo mundo que vem aí acompanhando a minha campanha de arrecadação de fundos, para todo mundo que contribuiu também para minha campanha, eu fico super agradecida. Conforme prometido, eu vou começar agora essas videoaulas para compartilhar o que eu venho aprendendo aqui no meu curso de literatura. Acho que vocês vão gostar bastante. E obrigada pela paciência, eu sei que eu demorei bastante para gravar, para publicar essa primeira aula, mas é que meu curso realmente é muito intenso, são só 9 meses de curso, então eu só agora tive a chance de sentar e preparar essa aula, mas eu acho que vocês vão gostar bastante. É uma matéria que eu acabei de terminar nesse último trimestre e eu ainda tô com o conteúdo fresquinho aqui na memória e eu tenho meu material aqui para poder mostrar para vocês, acho que vocês vão poder aproveitar bastante também. Então, também aproveitando para falar da minha campanha de arrecadação de fundos, só queria mencionar que ela ainda está aberta, porque apesar de eu já ter começado o meu curso, claro, ainda tem curso de vida que acaba com o qual eu tenho que arcar, e como eu tive que parar de trabalhar desde que eu cheguei aqui, qualquer ajuda é bem-vinda, assim. Então eu vou deixar o link da minha campanha na descrição. Desde já eu agradeço, mas então vamos lá. Eu espero que vocês aproveitem essa primeira videoaula. Nesse vídeo aqui, nesse primeiro vídeo, eu vou falar para vocês um pouco sobre a minha experiência nesse curso que se chama Performing Religious Discourse, ou seja, a performance de discursos religiosos, ou seja, sermões no século XVI, XVII, no período moderno. Vou falar para vocês sobre o John Donne e o Lancelot Andrewes, que são os dois pregadores nos quais a gente se focou durante esse curso. Vou falar para vocês sobre as bases clássicas dos sermões, sobre a influência desses sermões na cultura literária do período, na produção literária, falar sobre as audiências, diferentes audiências e sobre como elas, como as congregações, os locais, os períodos históricos marcaram e influenciaram também os sermões, ao mesmo passo em que eles influenciavam todas essas transformações sociais. Também vou falar sobre a minha tese, sobre o que eu escrevi para o meu trabalho, para esse curso, para vocês terem uma ideia assim, de como talvez funciona essa questão da produção acadêmica assim, num curso de mestrado em literatura em Oxford. Então vamos lá, só para algumas bases sobre esse curso, né? Então, como eu mencionei, a gente se focou no Lancelot Andrewes e no John Donne, nos sermões desses dois pregadores. E é importante salientar que eles estavam ali pregando numa Inglaterra pós-reforma luterana, né? Então tem muita coisa aí, muito contexto religioso e político pra gente levar em conta. E como uma introdução, assim, pode parecer um tópico não muito interessante, pelo menos pra mim. Eu, na verdade, sou uma pesquisadora do século XVIII. Quem assistiu aos meus outros vídeos talvez saiba que, né, eu tô fazendo meu mestrado em literatura do século XVIII. Mas eu decidi fazer esse tópico porque eu achei que ele me daria uma base muito boa para esse meu interesse na conexão entre literatura e religiosidade. Realmente foi incrível, me deu um panorama muito, muito enriquecedor para minha pesquisa. Caso vocês achem que talvez não seja um tema, um tópico muito interessante, sei lá, sermões, só pensem sobre no quão, e como eu vou explicar, né, no quão interligados estavam realmente essa questão dos sermões com a política, com a questão social, transformações históricas, tudo isso estava muito, muito fortemente conectado. Foi especialmente interessante para mim perceber isso, porque até pelo método como a literatura em séculos anteriores à minha área de estudo, né, século XVIII, a forma como a literatura do período moderno é ensinada é muito diferente do método de ensino no meu curso. Então, por exemplo, no século XVIII, pelo menos aqui na minha experiência na Inglaterra, né, mas no século XVIII a gente sempre estuda os textos com uma base muito teórica, assim, a gente sempre olha muito para teorias de leitura, as filosofias que estavam ali, né, circundando também o iluminismo, isso e aquilo. Agora, quando você olha para literatura de séculos anteriores, é um método muito mais histórico. Então eu nunca havia tido uma bagagem histórica assim tão completa enquanto eu estudava literatura. Claro, a gente sempre olha para o que circunda, né, a produção literária, mas para mim foi um desafio realmente estar num curso de uma different strand, que a gente fala de outro período literário, justamente por causa dessa diferença na forma de você se aproximar dos textos. Você não olha simplesmente para os aspectos estéticos do texto, você olha para a que o John Donne estava respondendo quando ele argumentou isso aqui sobre o rei.
né? Então, para mim foi um desafio muito grande, mas eu acho que ao mesmo tempo eu tive a chance de contribuir com a minha própria perspectiva como pesquisadora do século XVIII e, ao mesmo tempo, também absorver muito do que eles tinham para oferecer. Eu acho que foi uma experiência muito incrível. Então, eu vou falar um pouco também só sobre o meu professor, o Peter McCullough. Ele é um americano que está em Oxford já faz mais de 20 anos. Ele é uma das maiores figuras, assim, figuras acadêmicas que está aí contribuindo para essa pesquisa do período moderno, especificamente do Donne e do Andrews. Então, eu tenho aqui alguns livros que ele editou, publicou. Eu vou ler algumas coisinhas desse livro aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é uma edição, uma compilação de sermões e aulas dadas pelo Lancelot Andrews. Foi meu professor que editou. Então é super legal, tipo, a gente chegava na aula com os livros que o próprio professor escreveu aí, tipo, enfim, fazendo referência pro livro dele. Foi bem legal. Um outro livro que ele escreveu também, inclusive eu posso deixar na biografia, na descrição do vídeo, uma biografia, assim, bibliografia, caso alguém tenha interesse em procurar mais coisas a respeito. Claro que, falando desse material, vai ser tudo em inglês, nada disso foi traduzido, mas caso alguém, né, não tenha problema com isso, eu posso deixar aqui alguns títulos. Então, esse aqui foi publicado em 98, quando eu nasci, o Peter McCullough já estava em Oxford. Ele leciona no Lincoln College, porque todos os professores de Oxford, cada um faz parte de algum college, né? Eu posso falar disso em algum outro momento, mas a Universidade de Oxford é composta por vários colleges e, enfim, o McCullough de Lincoln College, que é um college bem pequenininho, muito fofo, e era super legal porque o estilo das aulas dele era bem estilo oxoniano, né, bem Oxford. Então, o estilo tutorial era ele e mais 4 de nós. Então, eu, mais 3 colegas e ele, nós 5, assim. E muito, muito incrível, porque a gente ia pra sala dele, claro, de máscara, à distância, mas todo mundo sentado nos sofás e conversando por 2 horas. A gente se reunia 2 horas semanalmente. E só, tipo, sabe, não tinha nada já estruturado, previamente estruturado. A gente chegava lá, ele fazia alguma pergunta, a gente perguntava, respondia, e era bem, sabe, é uma forma bem intensa, mas muito enriquecedora, assim, de aula. E o Peter McCullough é incrível, ele é muito, muito fofo, muito querido, super... Pra mim, essa matéria foi realmente um dos pontos mais altos desse meu primeiro trimestre aqui em Oxford. Muito enriquecedor, ele é super... me ajudou muito, né, ainda mais com essa minha dificuldade extra, tendo vindo de um curso que não fazia parte, né, desse período histórico. Enfim, isso foi só uma introdução para vocês entenderem qual foi a minha experiência até durante a pandemia. Eu tive a sorte de ter todo esse primeiro trimestre presencial, eu não tive quase nada online. Agora, infelizmente, esse meu próximo trimestre, que começou ontem, aliás, vai ser online, mas enfim, essa foi mais ou menos a minha experiência. Agora vamos lá pro conteúdo mesmo. Pra gente falar um pouco sobre sermões, né? Então, não sei, talvez possa parecer estranho a gente ouvir falar de sermões, tendo em vista algo que a gente está acostumado hoje em dia, né? Então, não tem nada a ver com, sei lá, sermões que um pastor vai pregar ou uma homilia numa missa. Tipo, é algo bem diferente. Porque os sermões eram textos riquíssimos, muito longos, previamente escritos, né? Não era algo que os pregadores simplesmente improvisavam na hora, não. Eram super bem preparavam ao longo de vários dias. Eles decoravam e depois faziam essa performance, né? Digamos, no momento do serviço religioso. E não tocava simplesmente em assuntos religiosos, mas também, claro, assuntos sociais, políticos, históricos. Eles faziam várias referências a diversos aspectos, assim, da sociedade. Mas, né, isso também se faz hoje em sermões, homilias, seja o que for, mas a diferença, né, que eu achei muito marcante é que o número de referências que eles fazem a autores bíblicos ou extra-bíblicos e clássicos é muito impressionante, assim, realmente são textos muito fortemente intelectuais, assim mesmo. Mas deixa eu mostrar pra vocês do que eu tô falando, assim, especificamente aqui. Então, aqui eu tenho, nesse mesmo livro, na edição do Peter McCullough, abri aqui um sermão qualquer. Sermões, então, se pareciam com algo mais ou menos assim. Eles nem sempre eram publicados, os sermões, né, pregados, mas quando eles eram publicados, você sempre tinha todas essas informações aqui. Então, por exemplo, aqui no próprio título. A sermon preached at the court, ou seja, um sermão pregado na corte, on the 25th of March,
25 de março de 1597, Sexta-feira Santa, Good Friday. Então você já tem aqui o local, o tempo litúrgico e a data. Aí aqui, logo embaixo, você tem o texto bíblico que o autor, que o pregador escreveu, escolheu para se basear para fazer esse sermão. Eles não tinham que seguir uma regra específica, eles podiam escolher qualquer passagem da escritura at all, tipo, qualquer passagem mesmo, assim. Nem tinha que ter a ver com o tempo litúrgico necessariamente. Então aqui o que o Lancelot Andrewes escolheu foi Zacarias. Eu não vou ler o latim, ele sempre menciona também o latim, mas And they shall look upon me whom they have pierced. Então, eles olharão a mim que perfuraram. Né? Então, beleza, você tem título, a passagem, eles sempre vão ler antes. Às vezes você tem uma oração que o pregador faz, ou antes ou depois, mas aí começa o sermão. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o número de referências aqui bíblicas, né, que ele vai fazendo ao longo de todo o sermão. Então, eu vou passando algumas páginas só para vocês terem ideia do quão longo é um sermão. Esse aqui tem 15 páginas, se não me engano. E todas as páginas cheias de anotações. Então, ele tá fazendo aqui referências a Lucas, aos Salmos, Mateus, Salmos... Enfim, ele vai usando vários exemplos dentro da Bíblia para reforçar os próprios pontos. Então, é uma atenção muito, muito grande às fontes que ele usa. Então, beleza, esse aqui tem 15 páginas. Então, vocês têm agora uma noção do quão longo é um sermão, certo? Esse aqui nem é um dos mais longos, é talvez um dos mais curtos que tem. Então, sobre a marginalia que a gente fala, né? O que tem nas margens. Eu queria reforçar sobre essa questão do uso das fontes bíblicas e também extra-bíblicas. Então, o Lancelot Andrewes é um cara que não gostava de usar qualquer fonte que não fosse bíblica. Então, ele não usa nunca ele nunca vai usar um autor clássico para reforçar o próprio ponto, que é algo que o Don fazia muito. Então, muitas vezes, no caso do Don, por exemplo, os sermões estavam recheados de referências clássicas, clássicas também de doutores da igreja. Ele volta e meia usava frases em latim ou em grego. Então, eram textos realmente muito ricos em conteúdo que eram bem difíceis de ler. Então, minha experiência como estudante, né, lendo um sermão, a gente tinha que ler cada semana, para cada aula, a gente tinha que ler 2 sermões, normalmente um de cada, né? Um de cada autor, o pregador. E é muito difícil ler, porque são textos que tem muitas coisas que você tem que ficar olhando a nota de rodapé, ver a referência, isso e aquilo, não flui muito facilmente. Mas isso justamente porque os sermões são textos que eram feitos para ser performed, ou seja, uma performance, tipo, representados, como se fosse numa performance mesmo, assim. Mas antes de eu voltar para esse aspecto da performance, é também importante e muito interessante salientar que todos esses sermões eram escritos à mão mesmo, cada pregador fazia lá, compunha, né, o seu sermão ao longo de vários dias, bem demorado esse processo. São poucos os manuscritos que sobrevivem, e como eu mencionei também, nem todos os sermões, uma vez que eles eram pregados, nem todos eram publicados. Normalmente, quando eles eram publicados, era por decreto do rei. O rei pedia para algum texto específico ser publicado. Às vezes, o rei, não sei, pedia para ele ter uma cópia do sermão, mas ele não pedia para ele ser publicado. Então, também tem esse aspecto político, assim, por que o rei quer que esse seja publicado, esse aqui não? Alguns eram censurados também. Mas, enfim, como eu mencionei, eles eram longos, escritos à mão e muito longos, né? Era um trabalho intelectual muito grande, nada improvisado, nada que um padre hoje em dia poderia simplesmente inventar na hora depois de ler o Evangelho. E o que mais interessante para mim, foi muito incrível nesse curso que a gente fez, porque o professor, o Peter McCullough, ele nos levou ali na capela do college, né? O Lincoln College tem a própria capela, e é uma capela que tem uma arquitetura parecida com que várias igrejas em que o Lancelot Andrewes e o John Donne pregariam. Ele nos levou lá e ele mesmo fez a performance desses sermões. Claro, ele não decorou, né? Mas ele leu, assim, meio que tentando repetir, ou reimaginar essa experiência da pregação. E então eu e meus colegas, a gente teve essa experiência de sentar numa capela e ficar escutando o sermão por mais de 1 hora, às vezes 1h30, 2 horas, a gente ficou lá.
Mas, gente, foi incrível, assim. Eu sei que hoje em dia a gente nem consegue imaginar isso, ou pelo menos se eu vou na missa e o padre fala por mais de 20 minutos, eu já fico assim, né? Mas é incrível, porque são realmente trabalhos de retórica muito incríveis, muito persuasivos mesmo. E o tempo passa rápido, assim, porque você vai de uma coisa para outra, assim. Eu já vou falar mais sobre esse aspecto da base clássica dos sermões, mas é interessante também pensar que a audiência da época, as congregações, né, estavam acostumadas também com essa questão de escutar algo por muitas horas. Essa cultura da leitura em voz alta era muito presente e se mantém até o século XVIII, XIX. Né? A gente sempre vê nos livros da Jane Austen, as famílias estão ali lendo em voz alta, as irmãs estão lendo umas para as outras, ou sei lá. Então, até às vezes, escutando por 1 hora e meia de pé, né? Se vocês já ouviram falar do teatro do Shakespeare, Shakespeare's Globe, onde o Shakespeare, onde as peças dele eram performed, como é que fala isso? Enfim, representadas, né? Atuadas, a plateia ali ficava de pé, né? Até hoje em dia, se você vai para Londres para escutar, para assistir uma das peças de Shakespeare, se você comprar para ficar ali na frente do palco, você tem que ficar de pé por 2 horas e meia. Então, realmente, a população na época estava acostumada com esse tipo de evento, em que você tem que prestar atenção por um longo período. Então, para mim foi interessante também pensar notar essa comparação entre hoje em dia, que as pessoas, né, a gente tem a atenção dispersa depois de 5 minutos, a gente tem que ter sempre esses impulsos, né, qualquer coisa que nos chama atenção, senão a gente não consegue manter o foco. E há séculos atrás as pessoas teriam essa disposição muito maior para prestar atenção e escutar e manter o foco. E uma vez dito isso, né, da parte da congregação, a expectativa da congregação de prestar atenção, vamos também pensar nos pregadores. Gente, esses sermões gigantes, super longos, que demoravam mais de 1 hora e meia para serem falados, né, performed, eles eram decorados, completamente decorados pelos pregadores. Os pregadores não podiam levar nenhum tipo de anotação com eles lá na hora pro púlpito, porque se eles levassem, a congregação ia olhar para eles com um olhar torto, assim, porque significa que eles não sabiam direito o próprio argumento. Né? Então é incrível, gente. Imagina o tamanho desses sermões e o fato de que eles conseguiam decorar tudo. E como é que eles faziam isso? Tem muito a ver também com essa base clássica. Eles seguiam essas bases da retórica clássica mesmo, essa questão da lógica, da argumentação, de seguir de um ponto para outro, início, meio e fim, e isso ajudava eles nessa memorização dos sermões. O que eu acho também interessante, eu estava dando uma pesquisada, é que no fim do século XVIII, a prática de você realmente, na verdade, trazer as suas anotações e ler em voz alta foi se tornando mais aceitável do púlpito, né, durante os serviços religiosos. E então, por que isso aconteceu, né? Porque os pregadores podiam trazer as próprias anotações, os próprios sermões começaram a se transformar de um tratado de retórica a um ensaio, quase que fosse um trabalho acadêmico, né? Muito mais detalhado, mais profundo, já que os pregadores não tinham que se preocupar em decorar tudo que eles iam falar, né? O que aconteceu também foi que os pastores começassem a usar textos de outras pessoas, né? Porque já que eles podiam levar as próprias anotações, às vezes as anotações eram publicadas, e daí um pegava o do outro, aí eles meio que transformavam, faziam umas edições, mas usavam o trabalho de outra pessoa. Tem até o caso de um sacerdote, de um editor que se tornou pregador depois, que se chamava John Trusler, que ele publicava, ele basicamente imprimia os próprios sermões numa fonte, assim, que era meio itálica, meio cursiva, porque daí as pessoas que estavam olhando do púlpito lá de cima, né, que às vezes tinha umas galerias, assim, quem estivesse olhando de cima ia achar que era a letra dele, não que ele só imprimiu algum sermão existente. Então, né, começou essas diferenças na forma da produção dos sermões. E outro ponto que eu achei muito interessante é que às vezes você tá lendo algum sermão, não sei, do Andrews, por exemplo, e às vezes eles fazem umas referências aos sermões que eles pregaram há vários anos atrás. Então, caso vocês se lembrem do sermão de Natal que eu preguei em 1570 e pouco, tipo. Então, até havia a expectativa de que a audiência se lembraria do que foi dito há vários anos atrás. Então, né, não só os pregadores deveriam se lembrar do que eles iam falar, mas a audiência tinha que se lembrar muito bem também, até porque muitas vezes
os pais de família que compareciam aos serviços religiosos, quando voltavam para casa, tinham que repetir o que eles aprenderam, né, o que eles escutaram para a própria família. Então, eles tinham que prestar muita atenção. Mas então agora pra gente falar um pouco sobre os sermões no contexto da retórica clássica, né? Essa herança clássica que os pregadores muitas vezes se utilizavam mesmo. Então, a minha primeira aula foi justamente sobre como os sermões formam um gênero literário mesmo, né? Eles não são simplesmente uma partezinha mínima da literatura, eles formam um gênero literário muito importante que combina a forma e os métodos da retórica clássica com as discussões e temáticas cristãs, da tradição cristã. Tem um artigo muito bom, que eu também posso colocar na descrição, que foi escrito pelo acadêmico Gregory Kneidl, em que ele explica assim, que no começo da igreja, Jesus mandou os discípulos a todas as nações para pregar, mas ele nunca falou como eles deveriam pregar. Então, até o século XIII, a pregação, né, dos discípulos de Jesus era feita de forma muito mais solta, digamos assim, né? Não havia um método específico que os discípulos tinham que seguir para pregar, né? Eles não tinham que seguir essa regra de retórica, né? Era algo muito mais pessoal. Por isso que no primeiro milênio da igreja você vê essas inúmeras variações na maneira como o evangelho era pregado. Agora, a partir do século XIII, a pregação começou a ser vista como uma arte mesmo. Então, a partir desse momento, passaram a ser produzidos os manuais de sermões, né, mais ou menos durante o período medieval e período moderno também. Então, o trabalho mais influente foi o de Santo Agostinho, que publicou De Doctrina Christiana, né, A Doutrina Cristã em português, porque é um texto que é o mais próximo de um manual de retórica que se tem. Então, esse texto ele fala sobre a missão do pregador como a mesma missão que teriam os poetas clássicos, né? Que é de ensinar, de deleitar, de mover ou inspirar, né, a audiência. E todas essas questões são realmente têm fortes raízes clássicas, né? Então, ele meio que o Santo Agostinho, né, defendeu esse uso da retórica clássica para meios de difundir a doutrina cristã, né, a importância da persuasão mesmo. Então, é por isso, né, agora fazendo uma conexão com a questão da memorização, né, que era tão importante, tão presente nesse período, né? Os sermões eram tão bem estruturados, então primeiro com uma introdução, depois com a divisio, que a gente chama, que é quando o pregador basicamente enuncia que ele vai dividir o argumento dele de tal em tal forma, então ele fala, então, para eu falar disso eu vou falar vou fazer 3 pontos, 1, 2 e 3. No primeiro ponto eu vou falar sobre o ponto A e B. No segundo ponto, A, B e C. Aí esse C também vai me levar a esse ponto aqui. Então, é quase que um mapa mental, assim, que possibilitava que eles tivessem muito claro o próprio argumento na cabeça. E também que facilitava que a audiência pudesse acompanhar também com mais facilidade. Mas então, para falar um pouco para vocês sobre o John Donne e o Lancelot Andrewes mais especificamente. John Donne nasceu em 1572, faleceu em 1631, e o Andrewes nasceu em 1555, faleceu em 1626, então eles eram contemporâneos ali. Eu não sabia que o John Donne era um pregador, eu já ouvia falar dele há muitos anos, desde a minha graduação em literatura, porque ele é um poeta, né? O John Donne é muito conhecido como um poeta, talvez você já tenha ouvido falar nos poemas dele, ele é uma grande figura aí literária da literatura inglesa. Lancelot Andrewes eu não conhecia, eu realmente fui introduzida a ele só agora mesmo. Mas, enfim, o Donne foi por muitos anos poeta, depois ele se tornou um deão da igreja de St. Paul's, lá em Londres. Caso vocês achem que já ouviram falar do Donne, mas não tenho certeza, eu vou aqui mencionar um poema que ele escreveu, chamado For Whom the Bell Tolls, ou seja, para quem o sino soa. A primeira frase desse poema, o primeiro verso, né, digamos, No man is an island, ou seja, nenhum homem é uma ilha. Já ouviram falar dessa expressão? Pois foi John Donne que inventou essa expressão, agora vocês sabem. Já o Andrewes era um bispo e um erudito que fazia parte de altos cargos aí na hierarquia anglicana. E justamente, né, por ter esse grande contraste, né, o fato de o John Donne ter sido um poeta, o estilo dos dois era muito diferente. Então, mas não só o estilo de pregação deles, mas também a visão que eles tinham sobre a linguagem, a própria linguagem, sobre a própria
missão da pregação, né, dos sacramentos, tudo isso era muito diferente entre os dois e se refletia muito nos sermões de cada um. Então eu vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem como essa base poética do Don se fazia muito presente, porque ele adorava usar figuras de linguagem, metáfora especificamente, personificação, e o estilo do Andrews é muito mais seco, digamos assim, ele não gostava desse engajamento com imaginação nos sermões. Então essa aqui é uma passagem de um sermão do John Donne, um sermão de Natal, foi pregado na Catedral de São Paulo, dia de Natal, 1624. Aí a passagem que ele escreveu foi: por isso o Senhor vai te dar um sinal. Eis que uma virgem vai conceber e dar à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Então ele está falando sobre essa passagem da Bíblia, mas enfim, claro, ele não se restringe só a isso, ele fala sobre várias outras coisas, e aqui tem uma parte de uma das metáforas que ele fala. His church is his chariot, and that he moves more gloriously than in the sun, as much more as his begotten Son exceeds his created Son, and his Son of glory, and of his right hand, the Son of the firmament. Ou seja, mesmo que você não fale inglês, você deve ter percebido essa repetição do Son, né, da palavra Son. Então ele faz esse jogo de palavras entre Son, Sol, e Son, Filho de Deus. Então ele adora usar essas figuras de linguagem, repetição, a literação também, a repetição das consoantes. E é interessante também, nesse mesmo sermão, tem um outro exemplo bom do que ele faz muitas vezes, que ele começa para mostrar um pouquinho da estrutura, né, da forma como eles estruturam os sermões. Então, o Don aqui, no segundo parágrafo, né, ele dá uma introduçãozinha, blá blá blá, aí ele começa: "In these 3 parts we shall walk by these steps." Então, nessas 3 partes da minha argumentação, nós andaremos com esses 3 passos. Então, ele meio que transforma o próprio sermão numa caminhada ali que ele está fazendo com a audiência, com a congregação. Having made our entrance into the first, with that general consideration that God's mercy is always in season. Então, como já fizemos a entrada, ele volta e meia usa essa simbologia de um edifício, né? Ele fala do próprio sermão como um edifício em que você está adentrando. Então, você passa pela porta, pelo primeiro argumento você está entrando pela porta, aí você começa a admirar cada uma das características desse edifício. Então, isso é algo que ele faz muitas vezes. Então, para vocês entenderem esse gosto pelo visual também, né, que o Don tem, imaginação e visual. Então, agora eu vou ler para vocês uma parte de um sermão de Páscoa do Andrews. Eu achei aqui uma passagem, alguém até desenhou um sol aqui, porque ele também usa a imagem do sol aqui, mas só para vocês perceberem a diferença no estilo dos dois. And now, lo, Christ is found alive, that was thought dead. A cloud may be so thick we shall not see the sun through it. The sun must scatter the cloud, and then we may. Então vocês veem que ele é muito mais direto, assim, ele não brinca com as palavras, ele é bem, enfim, objetivo. Ou seja, uma nuvem pode ser tão densa que a gente não consegue enxergar o sol através dela. O sol, então, precisa, digamos, desfazer, né, a nuvem, e aí a gente consegue ver o sol. Então, tipo, esse é o tipo de, metáfora que o Andrews usa. Algo bem seco, bem simples mesmo. Mas o que é interessante também para falar um pouco mais sobre a diferença entre os dois é que o Don, justamente por ele usar essas figuras de linguagem, ele acabava convidando, meio que exigindo uma participação maior da congregação dele, porque uma vez que você usa esse tipo de figura de linguagem, você precisa de uma atenção maior para acompanhar o que o Don estava falando. Até quando eu estava lendo os sermões dele, eu tinha que reler, às vezes, algumas frases para entender exatamente o que ele estava se referindo, isso e aquilo. E quando você está escutando, você precisa de uma atenção ainda maior, né? Porque você não vai poder reler uma parte que foi falada. Eu vou falar um pouco disso um pouco mais tarde, porque tem muito a ver com a minha tese, com o que eu argumentei para o meu trabalho desse curso. Mas já o Andrews, por outro lado, ele, como eu mencionei, ele não tinha uma atenção, uma paixão muito grande pelas palavras, porque ele sempre insistia, em vários dos seus sermões, ele insistia muito na prevalência, né, da maior importância dos sacramentos em relação à pregação. Então ele volta e meia, sei lá, estava pregando e falava: a pregação não importa o que o pregador diz, o que importa em primeiro lugar, os sacramentos, né, a sua disposição para receber bem o sacramento da Eucaristia, que também, né, é de extrema importância na tradição anglicana.
Depois, em segundo lugar, vem a sua oração privada, né? Essa sua conexão com Deus. E em último lugar, vem os sermões. Ou seja, não adianta você vir aqui todo domingo escutar a pregação se você não frequenta o sacramento, se você não reza. Já o Don, como eu vou mostrar um pouco mais pra frente, ele dá extrema importância para a pregação, porque ele vê a palavra de Deus como a própria presença de Deus. Né? E também é muito interessante essa conexão, essa base poética dele, né? Que realmente fomenta muito desse argumento da importância das palavras. Então eu vou usar mais uma vez como exemplo o sermão do Don que eu utilizei antes, do sermão de Natal de 1624. Então, o que eu mencionei, né? Que ele fala do próprio sermão como se fosse um edifício. Mas a introdução que ele faz é bem assim. Saint Bernard spent his consideration upon 3 remarkable conjunctions this day. Ou seja, ele já começa fazendo referência a um doutor da igreja, a um santo. Então, esse autor, né, Saint Bernard, ele faz 3 considerações nesse dia de Natal. First, a conjunction of God and man in one person, Christ Jesus. Então, primeiro uma consideração de do homem e Deus numa só pessoa, que é Jesus Cristo. Then, a conjunction of the incompatible titles Maiden Mother in one blessed woman, the Blessed Virgin Mary. Depois, a junção dos termos mãe e virgem na pessoa de Nossa Senhora. Então, ele está falando aqui dos paradoxos, né, da doutrina cristã. And thirdly, a conjunction of faith and reason of man that so believes and comprehends those two conjunctions. E depois, a junção da fé e razão, né, do homem que acredita nessas 2 primeiras conjunções. Para vocês verem como ele começa o sermão já estabelecendo 3 argumentos ali que ele vai fazer. E daí começa a seguir um por um. Então, daí ele menciona a questão, né? Nessas 3 considerações, a gente seguirá por esses 3 passos. Então, ele explica primeiro como ele vai explicar, como ele vai expandir, né? O argumento do primeiro, depois do segundo, depois do terceiro. Então, só para dar para vocês uma noção dessa estruturação que facilita tanto a própria memorização quanto o acompanhamento da audiência. Porque, como vocês podem ver, não só o texto bíblico que ele usa e essa estrutura, mas ele também, os pregadores utilizavam muito referências a muitos autores bíblicos ou extra-bíblicos, a exemplos do dia a dia, do cotidiano. O Don adorava usar exemplos do dia a dia para né, chamar mais atenção da audiência. Fábulas populares ou outros autores da patrística. O Don tinha um carinho especial por autores da patrística. E o efeito disso, dessa combinação de várias coisinhas, vários exemplos, referências, isso e aquilo, é que o sermão acaba se tornando uma combinação de vários mini-sermões, digamos assim, mas todos esses mini-sermões claramente ligados com o tema central. Para explicar um pouco mais sobre essa questão da presença de autores extra-bíblicos, né? Ou seja, qualquer autor que não seja um autor bíblico, havia uma grande ansiedade no período, quando os pregadores faziam esse tipo de referência, porque né, algumas pessoas argumentavam que você estava ali tirando a solenidade das escrituras, ou sei lá, equiparando a Bíblia com algum outro texto clássico. Mas o Don não ligava, assim, ele usava abundantemente os argumentos dos autores clássicos. Isso tem muito a ver com justamente a grande atenção que ele tinha para a interpretação correta da Bíblia, né? Então, né, na visão protestante. Então, ele achava que quanto mais traduções da Bíblia, versões da Bíblia que você olhava e consultava, e também referências bíblicas e extra-bíblicas, tudo isso informaria e possibilitaria que você chegasse na tradução e na interpretação mais correta da escritura. Então, ele não gostava de se fechar numa só versão, ele gostava de expandir mesmo, assim, o trabalho intelectual por trás da produção dos próprios sermões. Então, por isso que, realmente, o Don, ele faz um trabalho acadêmico aqui. Ele olha várias fontes, vários autores, compara. Ele faz um estudo muito grande das próprias palavras. Ele volta e meia pega a palavra no grego, no latim e abre, ele desembrulha a palavra e analisa cada uma das sílabas e o que cada uma delas representa, isso e aquilo. Então ele tem um trabalho intelectual muito grande, um engajamento intelectual muito, muito impressionante mesmo. Além do que, claro, esse uso de esse grande número de autores que ele faz referência nos sermões dá mais credibilidade, né? Claro, você como audiência está escutando ali um pregador que começa a falar em grego,
acho que você vai levar um pouco mais a sério o que ele tá falando, mesmo que você não entenda grego. Mas uma outra conexão, né, com essa raiz clássica do sermão, da estrutura do sermão, é esse aspecto da performance, né? Então, justamente por os pregadores não lerem os sermões, né? Justamente por eles não estarem lendo e sim recitando o que eles já sabem de cor, há muito mais um engajamento corporal também, assim, não é simplesmente uma leitura, uma recitação passiva, mas é algo realmente que envolve a congregação, envolve a arquitetura, porque, né, também tem que imaginar que o pregador estaria ali numa espécie de púlpito, muitas vezes elevado ali a audiência, haveria pessoas olhando ele de cima e ele dava um jeito de... ele tinha que dar um jeito de, né, engajar todas as pessoas presentes ali na igreja ou no espaço público, eles podiam também estar pregando em outros espaços, né? Mas, então, o sermão se torna realmente uma performance que envolve o corpo e o intelecto, né? O próprio e da audiência. Então, o púlpito acaba sendo um palco e o pregador é o autor, né? O ator, aliás, que busca ele persuadir a audiência, né? A congregação. Então, há, como eu mencionei, um forte engajamento entre o pregador e a assembleia, mas há também uma conexão, né? Uma influência muito forte ali da assembleia, do local e do período histórico, né? Então, para falar um pouquinho sobre isso, de como os sermões refletiam muito profundamente os contextos históricos e políticos da época. Durante esse curso, o meu professor falou muito sobre essa questão dos occasional texts, né? Os sermões como textos ocasionais que eram escritos para ocasiões históricas específicas. Então, por exemplo, a coroação de um novo monarca, ou quando havia uma ameaça ali, ou anúncio de alguma guerra civil. Então, como exemplo, eu tenho aqui um sermão que foi pregado no aniversário da data lá do Gunpowder Plot. Caso vocês não lembrem o que é aquela traição da pólvora, né? Quando o Guy Fawkes tentou matar o rei explodindo o parlamento. Então, isso foi em 1605. Então, no dia 5 de novembro, né? Até, sabem aquele filme V de Vingança? Remember the 5th of November. Então, faz referência a esse mesmo acontecimento histórico. Então, no dia 5 de novembro de 1622, o Don pregou um sermão fazendo referência a esse acontecimento histórico. E, claro, tem um debate. O meu professor nos questionou, será que até que ponto realmente esse sermão é um occasional text, que foi realmente escrito para aquela ocasião específica, né? Mas o que é muito interessante, eu vou ler aqui para vocês uma parte. É interessante que o Don fala de maneira muito sutil, assim, de como as pessoas devem se portar diante do rei, né? Então, esse aqui eu peguei uma cópia aqui do sermão. Então, foi, como eu mencionei, 1622, que é muito interessante também, achei um detalhe legal de mencionar, que aqui até tá escrito, intended for Paul's Cross, ou seja, esse sermão foi intencionalmente escrito para ser pregado na Paul's Cross, significa que é a parte externa ali da igreja de St. Paul's. Lembrando, né, que a igreja como a gente conhece hoje lá em Londres, a igreja de São Paulo, a catedral, não é a mesma que estava ali no período porque ela sofreu com o grande incêndio de Londres que ocorreu. Mas, então naquela época você tinha o Paul's Cross, que é essa área externa em que os pregadores podiam ficar, e o público dessa área ali é muito mais popular, né? Mas, enfim, foi intencionado para ser pregada lá, mas porque choveu, but by reason of the weather, preached in the church. Então, choveu no dia, eles tiveram que ir para dentro da igreja. Então, também é interessante imaginar a influência, né? Pô, tá ali uma plateia, digamos assim, né? Uma assembleia que é mais, tipo, povão, assim, pessoas que estão acostumadas com a cultura do teatro, a ver espetáculo, isso e aquilo, que não ficavam quietinhos ali no meio do sermão, eles estavam ali gritando, ficavam comentando, conversando durante o sermão. E de repente todo mundo foi para a igreja. Então, o que isso teria alterado, né, na maneira como na recepção do próprio sermão, né? Imagino que uma vez que eles estivessem ali dentro da igreja, eles, né, assumissem uma atitude de mais atenção, de mais, não sei, solenidade ali. Falando sobre essa questão de como eles, né, se livraram da grande tragédia e tal. Aí em algum momento ele falando do rei, né? Thus then, he is our breath is his. Our speech must be contained.
not expressed in his dishonor, not in misinterpretations of his actions. Ou seja, então, ele é o nosso, digamos assim, nosso fôlego, né? nosso ar. E o nosso fôlego é dele, né? Parece até que ele tá falando de Deus nessa hora. Muitas vezes, quando ele tá falando do rei, parece que ele tá falando de Deus, né? Porque realmente, na visão deles, o rei era o representante de Deus ali também. Então, a nossa fala deve ser retida e nunca expressar nenhum tipo de desonra, nem ou de má interpretação das suas ações, né? Então, essa questão da lealdade ao rei que todo mundo tem que assumir. Então é interessante ele fazer esses pontos justamente no aniversário da data em que vários anos atrás o rei havia quase sido assassinado, né? Então é interessante a gente ler cada sermão levando em conta esse aspecto histórico também. Mas além desses sermões que podem ser interpretados como mais ocasionais, né, escritos para uma ocasião específica, também a maioria são sermões temáticos, né, ou seja, muitas vezes baseados no tempo litúrgico ali da igreja. Então, por exemplo, na Quaresma, esse povão ali que eu mencionei, que normalmente vai muito pro teatro, ver um monte de espetáculo, bagunça, blá blá blá, na Quaresma o pessoal para de ir pro teatro, ou vai menos pro teatro. Então, há uma expectativa de que eles compareçam mais aos serviços religiosos, ou seja, aí os pregadores têm que pensar, tá, então agora nesse período da Quaresma vai ter mais pessoas de diferentes classes sociais comparecendo, então eu tenho que moldar aqui o meu sermão para esse tipo de audiência também, para que eles, né, acompanhem, que eu consiga persuadir também essas pessoas. Mas é muito interessante porque independente dessa diferença aí de classe, devido à cultura mesmo do período, todas as audiências estariam muito acostumados, muito familiarizados com referências bíblicas, né? Todo mundo cresceria conhecendo muito bem as narrativas bíblicas e qualquer referência aí que os pregadores fizessem a uma passagem específica já viria carregada de muita informação mesmo para a audiência, porque eles conseguiriam detectar, identificar cada passagem, cada personagem bíblico. Então, eu mostrei para vocês, né, um número de referências ali nas margens. Cada uma dessas referências já traz muito significado para o sermão e para as audiências. Mas, como eu mencionei, né, ainda assim, dependendo da audiência, do espaço que eles estão, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, vou deixar na descrição do vídeo para vocês um vídeo muito legal, que é tipo uma recriação, né, uma digitalização de como seria esse espaço do Paul's Cross na época, né, esse espaço externo da igreja, para vocês verem, terem uma noção, porque é basicamente assim, o pregador tá ali um pouco acima, se você tivesse como pagar, você poderia sentar na galeria ali em volta dele para poder escutá-lo super bem, mas o pessoal que não tinha dinheiro, o pessoal ficava ali de pé, em volta, e aquela barulheira, né? Porque o pessoal não ficava quieto. Então, tipo, todo mundo gritando, isso aqui, blá blá blá. No meio ali do, sei lá, digamos que esteja sol ali, todo mundo cansado, isso e aquilo. Aquela barulheira. Então, o pregador também tinha que levar em conta que ele tinha que dar um jeito de fazer a própria performance, né? Chegar a esse povão ali no meio, que tá ali no meio da gritaria. Então a retórica vai mudar, a abordagem vai mudar, por isso que o Don também, nesses momentos, o seu método mais poético cai muito bem, porque é algo que também chama mais a atenção das pessoas que estavam ali acostumadas com essa cultura teatral, com a linguagem do teatro, uma linguagem mais dramática, né? Bom, mas agora para falar para vocês um pouco sobre a minha parte preferida desse curso, que foi o que mais me chamou a atenção, mais uma vez, como eu disse, de acordo com essa minha base mais estética, assim, mais teórica, né, que é a minha forma de me aproximar e de analisar os textos, que foi descobrir como os sermões estavam inseridos, aliás, na cultura literária do período e acabaram transformando essa cultura também. Porque foi aqui que tudo que eu aprendi como pesquisadora do século XVIII me serviu de ferramenta para eu entender melhor, assim, essa percepção do desenvolvimento dos gêneros literários, especificamente do romance, e também da percepção do próprio pregador, né, como ele se entendia como digamos, um co-criador, né, ao lado de Deus, no trabalho da criação, né, então a literatura como uma forma de co-criação, uma participação no trabalho de Deus. Então eu mencionei para vocês essa questão do Don
de o Don dar muita mais atenção para as palavras do que para o sacramento, né? Não que ele achasse que o sacramento não era importante, mas ele via nas palavras de Deus a própria presença de Deus. E eu usei isso para fazer o meu trabalho. Então, o que eu fiz foi olhar para o uso da personificação, né, da prosopopeia, para usar o termo mais clássico, o uso da personificação como uma forma de engajar a audiência e de insistir na doutrina da comunhão dos santos, né? Então, eu argumentei que o Don acabava, o seu uso né, de personificação acabava envolvendo mais a audiência e mostrando o seu papel na igreja militante, né? Ou seja, a igreja aqui na Terra, que tem que estar ativamente participando desse trabalho corredentor com Cristo. Então, para mim, foi muito interessante perceber como os exemplos, as figuras de linguagem que o Don usava exigiam, né? Mais uma vez, essa questão da atenção e da memória, mas exigia uma disposição mais ativa da audiência, porque uma coisa é você estar ali sentado ou de pé, né, escutando passivamente alguma coisa, outra coisa é você escutar uma referência que você não entende muito bem, aí você tem que prestar atenção para acompanhar a que o pregador está se referindo. Então, é muito interessante esse trabalho da imaginação como uma forma de evangelização também. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que eu usei no meu trabalho, tirado de um dos sermões do John Donne. Então, ele fala assim: Learn of me, make me your patterns, because I am meek and gentle, not suspicious, not forward, not hard to be reconciled, not apt to discomfort my spouse, my church. Então aqui o Don tá fazendo referência àquela fala de Jesus Cristo quando ele fala: Vinde a mim que sou manso e humilde de coração, né? I am meek and gentle. Então o que ele tá fazendo aqui? Ele não tá parafraseando Jesus, ele tá ele mesmo dizendo: Learn of me, make me your patterns, because I am meek and gentle. Então ele tá falando: eu, John Donne, sou meek and gentle. Mas ele não tá querendo dizer: sigam a mim, John Donne. Ele tá realmente personificando Jesus Cristo. Então, o que significa para você, como audiência, escutar alguém falar como Jesus Cristo, né? Quase que se torna como uma peça de teatro ali em que um dos personagens é o próprio Jesus Cristo. E o que significa você estar olhando para Jesus falando com você diretamente? Então, esse uso da imaginação eu achei muito fascinante, até porque Don não usa só a figura de Jesus para fazer essas personificações, ele também usa São Paulo, que São Paulo tem esse passado de pecador que se converteu, né, um pecador muito grande que se converteu num grande apóstolo, né, então fazendo essa referência a uma figura que, como todos nós, né, sempre cai e tem suas limitações, mas que é amar a Deus. Também São João Batista, ele utiliza então várias figuras bíblicas que têm, né, missões diferentes na Bíblia, mas para justamente mostrar que todas as pessoas têm uma missão ali, não é só Jesus Cristo que a gente pode olhar, mas a gente pode olhar para todos os personagens da Bíblia como uma forma da gente se enxergar participando do trabalho da redenção. Então, um dos pontos que eu fiz foi sobre como a base clássica da prosopopeia, né, especificamente como desenvolvida pelo Cícero, né, ele argumentava sobre essa questão de como a personificação não pode ser simplesmente um exercício dramático, né? A atuação não é simplesmente você estar ali repetindo algo que outra pessoa falou. Você realmente... a atuação deve realmente refletir as suas crenças pessoais. Então, Cícero falava assim, né? Como é que a audiência vai chorar vai se sentir inspirada ou movida se o próprio ator não tá chorando, né? Então ele tem que ter essa íntima convicção do que ele tá falando. Então há essa grande conexão entre o que se prega e o que se fala e o que se vive, né? Então uma vez que você tá atuando na pessoa numa outra pessoa, você também está assumindo a identidade dessa pessoa. Então, essa noção da capacidade das palavras, né, de criar e dar identidade, permeava muito já a cultura literária do Don. Especificamente, a teoria da renascença da materialidade das palavras. Então, a questão das palavras serem coisas mesmo. As palavras serem capazes de trazer uma presença real. Não simplesmente algo abstrato, mas uma presença real. Então, para Don,
como eu mencionei antes, né, ele dava muita importância às palavras, porque para ele a pregação era uma maneira de você mais uma vez fazer o verbo se fazer carne. Então, cada vez que você pregava a palavra de Deus, você estava fazendo Deus presente ali na hora para audiência, né? Então, veja um contraste assim entre Andrews, que enxergava o sacramento da Eucaristia como o mais importante ali na vida da igreja, né, que é quando Jesus se faz presente na hóstia, versus o Don, que olhava a própria pregação como uma forma de você fazer Jesus presente. Então é muito interessante ver como cada pregador podia trabalhar de uma forma completamente diferente, com uma tradição, né, uma noção doutrinal muito diferente, muito contrastante. Então aqui tem outro exemplo sobre um texto que o Don escreveu sobre a encarnação. Ele fala: "No garment is so near God as His word, which is so much His as it is He." Aqui ele está imaginando o menino Deus ali na manjedoura, né, envolto por, não sei, algum tipo de roupa, de material, e falando que nenhum tipo de roupa é tão próximo de Deus quanto a própria palavra. E essa palavra não é tão dele quanto é ele. Então a palavra de Deus é Deus. E depois ele continua: "His flesh, though dignified with unexpressible privileges, is not so near God as His word." Então a própria carne não é tão próxima de Deus quanto a própria palavra. Então vejam como essa teoria da materialidade das palavras permeava também a doutrina de John Donne, que também, claro, tem uma conexão muito forte com a própria a visão dele da própria poesia, né, da importância das palavras. Então, uma vez que a gente sabe disso, né, da importância das palavras, também a gente entende um pouco melhor a percepção que o Don tinha dele mesmo como um pregador, né? Então, porque o que significa você ser digamos, a ponte entre a palavra de Deus e as pessoas, né? A qual a palavra de Deus é dirigida, né? E também é interessante pensar sobre outra conexão com essa ideia clássica, né? Da inspiração divina. Porque você, como pregador, se sabe inspirado pelo Espírito Santo, né? Para poder falar e dar a conhecer essa palavra aos outros. Se você pensarem nos poetas gregos na antiguidade, em que eles também invocavam as musas, né? Enfim, eles pediam inspiração divina para conseguir, enfim, fazer a performance, para produzir e depois fazer a performance dos próprios textos, das tragédias. Porque só assim eles conseguiriam mexer a audiência, né? Então, aqui também, agora na tradição cristã, você tem o Espírito Santo tendo essa missão de inspiração divina, para mexer tanto o pregador quanto a audiência depois. Bom, pessoal, agora para fazer um último ponto e concluindo aos pouquinhos, um último ponto que eu achei interessante, que eu mencionei um pouco antes sobre essa cultura da leitura em voz alta, né? E sobre como ao fim do século XVII foi sendo cada vez mais aceitável que os pregadores trouxessem, né, anotados já ou impressos os próprios sermões que eles só tinham que ler em voz alta. O que isso acarretou mais tarde, e que tem muito a ver com o que eu estou estudando agora na parte do século XVIII mesmo, que eu vou falar um pouco também em outros vídeos, é que as pessoas passaram a adquirir os sermões publicados e a ler em casa ao invés de ir para os sermões, né? Ou seja, a maior facilidade em adquirir os sermões impressos levou as pessoas a pararem de comparecer muitas vezes aos sermões. Né? Então, claro, os pregadores começaram a reclamar, porque aí estava se perdendo essa tradição apostólica de você estar pregando, né? Porque qual a diferença entre você escutar a palavra de Deus e você ler em casa sozinho depois, né? Então, o que isso acarretou também é que as pessoas passaram de pouquinho em pouquinho a engajar com a Bíblia, com as escrituras de uma forma mais pessoal, mais personalizada, né? Porque uma vez que elas estavam ali em casa, lendo sozinhas, elas podiam interpretar ali o que elas quisessem da forma que elas preferissem, né? Porque não só as pessoas começaram a ter a possibilidade de adquirir os sermões e ler sozinhos em casa, mas também a própria Bíblia foi sendo, ao longo do século XVIII, cada vez mais distribuída, né, e comercializada na sociedade, de forma que as pessoas também começaram a ler a Bíblia de forma mais independente, né, no ambiente doméstico e família. Isso acarretou também numa interpretação, no engajamento com a Bíblia muito mais pessoal e mais independente, digamos assim. Isso também teve influências muito grandes na cultura literária do período, na produção literária, e eu vou falar disso em algum outro vídeo mais pra frente. Mas foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aulinha sobre sermões no século XVI, XVII.
Sobre os materiais, né, como eu mencionei, eu vou colocar aí na descrição uma lista aí de livros que vocês podem achar interessante. Os sermões não foram publicados em português, pelo que eu vi, mas vários dos ensaios e poemas do John Donne foram sim, vocês podem achar na internet por aí. Então eu vou disponibilizar o que eu achar na descrição aí do vídeo, e é isso. Então muito obrigada pela atenção para quem acompanhou até aqui, e até mais.